Vamos orar ao nosso Deus. Pai, nós louvamos o Teu nome, porque estamos na Tua casa nesta noite, e aqui viemos Te adorar, Senhor, e exaltar o Teu nome. O Senhor que é grande, é forte, é poderoso, Te rendemos louvores e adoração, Senhor, porque já sabemos que o Senhor se faz presente nesta noite, Pai querido. Recebe o nosso louvor, Senhor amado, recebe a nossa gratidão ao Senhor por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas. Abençoa Teus filhos que estão aqui, aqueles que estão chegando também, que possamos oferecer ao Senhor um culto, Pai, de gratidão a Ti, pelas Tuas grandes obras, pelas Tuas maravilhas. Desde já repreendemos toda ação contrária e maligna, toda a força do inferno, Pai querido, contra nós, venha cair por terra nesta noite. Toda investida de Satanás, Senhor, venha ser frustrada, Pai querido. Toda seta maligna de angústia, de tristeza, de aflição, Pai, de afronta, ó Pai, venha cair por terra e o Teu nome venha ser glorificado. Toma esse ambiente nesta noite, Espírito Santo, toma este lugar nesta noite, e que somente a glória do Senhor venha se manifestar nesta casa. Te louvamos e Te agradecemos nesta hora, em nome de Jesus, amém. Poder sentar, amados, vamos adorar o Senhor. Missionária Simi cantando com os irmãos nesta noite, amém. Aleluia. A paz do Senhor, amados, amém. Estou muito feliz por estar de volta. Estava com saudade de cantar aqui. Glória a Deus. A paz que eu ganhei na cruz.
Graças a Deus. Meus amados, vamos ler a palavra do Senhor. Abra a sua Bíblia no Evangelho de Marcos, capítulo 1. Leremos a partir do versículo 29. Convidar a pastora Conceição para ler com a igreja os versículos pares e assim leremos até o 39. Graças a Deus. Vamos ver como Jesus atuava, curando, libertando, pregando a palavra. Quem já encontrou Marcos capítulo 1, versículo 29, diga aleluia. E logo saindo da sinagoga foram à casa de Simão e de André, com Tiago e João. E a sogra de Simão estava deitada com febre, e logo lhe falaram dela. Então, chegando-se a ela, tomou-a pela mão e levantou-a, e a febre a deixou e servia-os. E tendo chegado a tarde, quando já estava se pondo o sol, trouxeram já todos que se achavam enfermos e os endemoniados. E toda a cidade se ajuntou à porta. E curou muitos que se achavam enfermos de diversas enfermidades, e expulsou muitos demônios, porém não deixava falar os demônios, porque o conheciam. E levantando-se de manhã, muito cedo, estando ainda escuro, saiu, e foi para um lugar deserto, e ali orava. E seguiram-no Simão e os que com ele estavam. E achando-o, lhe disseram: todos te buscam. E ele lhes disse: vamos às aldeias vizinhas, para que eu ali também pregue, porque para isso vim. E pregava nas sinagogas deles, por toda a Galileia, e expulsava os demônios. Vamos voltar ao versículo 34, todos a uma só voz. E curou muitos que se achavam enfermos de diversas enfermidades, e expulsou muitos demônios, porém não deixava falar os demônios, porque o conheciam. Quantos creem nesse Jesus poderoso, digam aleluia. Quando brilha o sol, ouça a chuva vem. Quando estou mal, ou então, se tudo está bem. Quando dizem sim, quando dizem não, se ouço a tua voz, ou não, em silêncio está. Diga, serás sempre Deus e sempre me amarás, não desampararás, nem desistirás, ainda que a dor me diga que não, sei que é por amor, estás me ensinando que sempre és Deus. Ele te ensina, querido, aleluia, em todos os seus caminhos. O Senhor sempre será contigo, em nome do Senhor Jesus. Quando brilha o sol, aleluia, nós te adoramos, Senhor. Oh, serás sempre Deus em nossas vidas. Diga. Quando brilha o sol, ouça a chuva vem. Quando estou mal, ou então, se tudo está bem. Quando dizes sim, quando dizes não, se ouça a tua voz, ou não, em silêncio está. Serás sempre Deus e sempre me amarás, não desampararás, nem desistirás, ainda que a dor me diga que não, sei que é por amor, que sabes que não. Diga,
Serás sempre Deus, serás sempre Deus e sempre me amarás, não desampararás, nem desistirás, ainda que a dor me diga que não, sei que é por amor, estás me ensinando que sempre és Deus. Aleluia, levante suas mãos assim comigo. Agradeça a Deus por você estar aqui hoje. Diga: Senhor, muito obrigado, Senhor, porque o Senhor sempre é Deus na minha vida, na minha família. E se não fosse o Senhor que estivesse ao meu lado, já estaria perdido. Então vamos dizer com fé, com alegria: serás sempre Deus. Em uma só voz, vamos lá? Serás sempre Deus e sempre me amarás, não desampararás, nem desistirás, e ainda que a dor me diga que não, sei que é por amor, estás me ensinando que sempre és Deus. Serás sempre Deus e sempre me amarás, não desampararás, nem desistirás, ainda que a dor me diga que não, sei que é por amor, estás me ensinando que sempre és Deus. Estás me ensinando, Senhor, que Tu és sempre Deus. Levanta sua mão para o céu e glorifica o nome dEle. Exalte o nome dEle por tudo que Ele tem feito e por tudo que Ele ainda há de fazer. Se renda aos pés do Senhor, porque quando você se rende e diz tudo para Ele, Ele entra na tua causa impossível e vai se tornar possível. Este é o momento de você se render a Ele, de você se prostrar aos pés dEle. Não perca essa chance, porque Jesus está aqui para ouvir o teu clamor. Então abra a tua boca de profeta e glorifica. Oh, aleluia. A ti eu vou clamar, pois tudo vem de ti e tudo está em ti. Por ti vou caminhar, tu és a direção, o sol a me guiar. Diga: tudo pode passar, teu amor jamais me deixarás. Sempre há de existir novo amanhã preparado pra mim. Preparado pra mim.
refúgio, Ele é tua fortaleza. Eu me lanço. Deposite toda a tua confiança nele. Senhor Jesus, eis-nos aqui, Senhor. Aleluia. Oh, eis-nos aqui, Senhor, aos teus pés nesta noite. Viemos te adorar, viemos te oferecer o nosso louvor. Viemos te oferecer, Pai amado, nossas vidas no teu altar nesta noite. Eis-nos aqui, Senhor, para te adorarmos. Recebe essa coroa de glória, de aleluia, porque o Senhor é digno de recebê-la, Senhor. Somente o Senhor é digno pelos teus grandes feitos, pelas tuas maravilhas, Senhor. Oh, pelas tuas obras maravilhosas que o Senhor tem realizado. Quem é como tu, Senhor? Não há ninguém. Tu és o Senhor no céu e na terra. E esse lugar, Senhor, está impregnado pela tua presença, pela tua glória, Senhor. Queremos cada vez mais, Senhor, nos envolver nela. Senhor, opera em nosso meio, Pai querido. Que cada crente que aqui está nesta noite venha ser tocado pelo Senhor, venha ser abençoado pelo Senhor, venha receber a tua unção, a tua graça nesta noite. Continua conosco, Espírito Santo. Toma a direção do culto nesta noite. Uma vez mais, Senhor, nós te louvamos em nome de Jesus. Amém. Pai do Senhor, amada igreja. Aí nós perguntamos, ninguém precisa responder. Há algum lugar melhor do que este? Não. Mas é no templo da estrada da Cacuia, não é isso que eu estou falando, não. Eu estou dizendo na presença de Deus. E quando nós estamos um grupo maior, a possibilidade da bênção é muito maior. Olha o que a Bíblia diz: onde houverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, aí estou eu no meio deles. Então, aqui nós não somos 2 ou 3, nós somos muitas centenas aqui, e o Senhor quer operar. Você veio cheio de necessidade, vai voltar cheio de alegria. Veio com fraqueza, vai voltar forte. Aleluia! Este é o lugar de renovação, lugar de cura para o corpo, para a alma. Então, vamos aproveitar o tempo que estamos na casa do Senhor. Tome assento, meus irmãos. O Senhor seja conosco. Adolescentes cantando juntamente com a nossa orquestra. Deixar vencer pelo inimigo, vou lutar, vou conquistar. Eu sei Deus é comigo.
mesmo que as flechas venham para me atingir, o meu coração guardado está em ti. O Senhor é o meu refúgio e minha fortaleza. Eu posso dizer, sou forte até na minha fraqueza. E sou armada, eu fui treinada pelo meu Senhor. Minha armadura é a palavra e o meu louvor. Vai entrar no terreno do inimigo, vai libertar os cativos oprimidos, vai trazer alegria ao coração. O louvor é a arma que Deus entregou em minhas mãos. Vou louvar e verei milagres. Vou louvar e prisões se abrem. Já estou vendo algo acontecer. Vou louvar, eu quero ver o céu mover, o céu se abrir, a terra tremer, Deus descer aqui com autoridade, com muito poder. Louve e adore até Deus responder. O céu mover, o céu se abrir, a terra tremer, Deus descer aqui com autoridade, com muito poder. Louve e adore até Deus responder. Vai entrar no terreno do inimigo, vai libertar os cativos oprimidos, vai trazer alegria ao coração. O louvor é a arma que Deus entregou em minhas mãos. Vou louvar e verei milagres. Vou louvar e prisões se abrem. Vou louvar, já estou vendo algo acontecer. Vou louvar, eu quero ver o céu mover, o céu se abrir, a terra tremer, Deus descer aqui com autoridade, com muito poder. Louve e adore até Deus responder. O céu mover, o céu se abrir, a terra tremer, Deus descer aqui com autoridade, com muito poder. Louve e adore até Deus responder. Louve e adore, louve e adore, louve e adore. Faça o céu mover, o céu se abrir, a terra tremer. Louve e adore, louve e adore, louve e adore. Até Deus responder. Louve e adore, louve e adore, louve e adore. Faça o céu mover, o céu se abrir, a terra tremer. Louve e adore, louve e adore, louve e adore. Até Deus responder. O céu mover, o céu se abrir, a terra tremer, Deus descer aqui com autoridade, com muito poder. Louve e adore até Deus responder. O céu mover, o céu se abrir, a terra tremer, Deus descer aqui com autoridade, com muito poder. Louve e adore até Deus responder. Até Deus responder. Louve, 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 louve ao Rei. Louve, 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 até Deus responder. Meu Deus, aleluia. Diz a palavra do Senhor que o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem ao amanhecer. Se você está chorando, está pedindo a Deus graça, saiba que Deus tem para você um consolo nesta noite, a sua palavra poderosa. Glória a Deus. Quero comunicar aos jovens que, por favor, se preparem para louvar o nome do Senhor Jesus em seguida. Louve, sempre louve, louve, exalte ao Senhor. Louve
Nós vamos agora servir ao Senhor com os nossos dízimos e as nossas ofertas, agradecidos a Deus por esta rica oportunidade. Eu vou ler um versículo aqui, 2, 3. Depois você lê em casa. Evangelho de Marcos, capítulo 5, versículos 25, 26 e 27. Redobre a sua atenção. Diz assim: e certa mulher que havia 12 anos tinha um fluxo de sangue. Quantos anos? 12. E que havia padecido muito com muitos médicos. Quantos médicos? 12. E despendido tudo quanto tinha, quer dizer, gastado tudo quanto tinha, nada lhe aproveitando, quer dizer, não melhorou coisa alguma, indo cada vez mais a pior, ouvindo falar de Jesus, veio por trás dele, entre a multidão, tocou na sua vestimenta e foi radicalmente curada pelo poder de Jesus. E você fala, o que tem a ver isso com oferta, pastor? Pelo amor de Cristo, agora o senhor apelou. É que tudo que nós temos, recebemos de Deus. Se você está com saúde esta noite, agradeça a Deus. Se você está bem esta noite, agradeça ao Senhor. Você poderia estar como esta mulher, gastando tudo que tem. Mas não, você está aqui com saúde, feliz, animado, bonito, bonita, cheirosa, cheiroso. Quanto vale, irmão, você está na casa do Senhor, feliz, abençoado? Então note bem, quando você oferta, você demonstra gratidão. Senhor, obrigado. Eu poderia estar agora num balcão de farmácia com uma receita do médico, mas eu estou, pelo contrário, agradecido e ofertando a Ti esta noite. Obrigado pela saúde. Pastor, mas espera aí, eu estou doente. Então deixa eu liberar uma palavra para você. Você não veio aqui à toa, você está no lugar certo, porque Jesus está aqui. E ao final nós vamos orar, e eu creio que você será curado para a glória do Senhor Jesus. E os gastos que você teria lá fora, você vai investir no reino de Deus. Vale a pena. Diga, nesta noite, eu vou oferecer uma oferta de gratidão. Diga, oferta de gratidão. O tamanho da minha oferta, pode ser mais forte, diga, o tamanho da minha oferta demonstrará a intensidade da minha gratidão. Diga, Senhor, eu vou ofertar, porque recebi de Ti, e vou fazer o meu melhor esta noite. Feche os seus olhos. Pai querido, nós Te louvamos pelo dom da vida, e pelo privilégio que temos de estar neste lugar abençoadíssimo, Te louvando e Te adorando. E agora nós vamos Te adorar com os nossos recursos que o Senhor mesmo tem colocado nas nossas mãos, e nós o fazemos com alegria, para louvor e glória do nome do Senhor Jesus. Pai, recebe a nossa oferta, mais que isto, Senhor, recebe as nossas vidas, pois Te louvamos agradecidos no nome de Jesus, e quem crê, dê um amém bem forte. Antes de se sentar, diga, meu irmão, eu desejo a você um caminhão de bênçãos. Deus te abençoe, abençoado, abençoada. Volte ao seu lugar, nós vamos ouvir Cabral. Cabral está aí hoje? Quantos querem agradecer a Deus pela vida do irmão Cabral? Digam aleluia. Aqui está a máquina de cartão de crédito, débito. Você veio para ofertar e de repente, pastor, eu só carrego o cartão. Não tem nenhum problema. Aqui está a máquina de cartão. Você que trouxe o envelope com o seu dízimo. Cabral, com a gravata lindíssima, vai louvar o Senhor. Aleluia. Queremos saudar a todos com a paz do Senhor. Vamos louvar a Deus.
como agradecer por tudo que fizeste a mim. Não merecedor, mas provastes o teu amor por mim. As vozes de 1 milhão de anjos não expresso a minha gratidão. Tudo que sou e o que almejo ser, eu devo tudo a ti. Cante, igreja. A Deus seja a glória, a Deus seja a glória, a Deus seja a glória por tudo que fez por mim. Com seu sangue lavou-me, seu poder levantou-me. A Deus seja a glória para sempre. Amém. Quero viver para ti, tua vontade obedecer. E se o aplauso eu receber, no Calvário irei me gloriar. O seu sangue lavou-me, seu poder levantou-me. A Deus seja a glória para sempre. Amém. Seja a glória a Deus. Cante, igreja. Seja a glória a por tudo que fez por mim. Com seu sangue, seu poder a Deus seja a glória para sempre. Amém. Quero viver para ti, tua vontade obedecer. E se o aplauso eu receber, no Calvário irei me gloriar. Com seu para sempre. Amém. Para sempre. Amém. Vamos de pé. Eu vou apresentar uma criança aqui, pedir permissão ao pastor Eliseu.
A Sofia Dias Toledo está presente, os pais Flávio e Andréia. Oh, glória a Jesus, que coisa linda, né, irmãos? O cheiro de criança. Ah, Jesus, coisa boa, né? Graça, meu santo. Graças a Deus. Quero aproveitar esse momento para incentivar e estimular os jovens casados. Pastor, eu casei, estou esperando ganhar um caminhão de mudança de bênçãos para poder ter filhos. Não faça isso. Cada filho que vem traz um pão debaixo do braço. Não é assim, Flávio? Não é assim, André? Teve o primeiro, faltou alguma coisa? Não. Teve a Sofia, não vai faltar nada. Deus vai suprir tudo. Falta não. É bênção, é projeto de Deus. Então nós vamos abençoar esta criança agora. Estenda as mãos aqui, por favor. Pai querido, nós te damos graças, Senhor, pelo milagre da vida. Nós te louvamos, Senhor, porque tu tens dado mais este presente a esta família. E nós apresentamos agora a Sofia, Pai, pedindo que tu estendas as mãos poderosas para sustentá-la, fortalecê-la e abençoá-la em todas as áreas da sua vida. Abençoa os seus pais também, dando-lhes a condição necessária de criá-la no temor do teu nome, segundo a tua palavra. Nós a abençoamos assim, no nome bendito de Jesus, e a igreja alegre e feliz diz: amém. Bendita será tua casa, benditos serão teus filhos, e Deus engrandecerá teu nome. Bendita será tua casa, benditos serão teus filhos, e Deus engrandecerá o nome. Amém. Na época do presidente Getúlio Vargas, era minha infância, minha adolescência, jovem, ele tinha eu acho que o nome daquela época era barbeiro mesmo, e era para tirar a barba. E ele, um dia, o barbeiro dele adoeceu, e eles precisaram arrumar um outro barbeiro lá para tirar a barba dele. Ele foi depois, ele chamou um dos assessores e falou assim: eu gostei desse, porque o fulano, eu fico parado assim, e ele fica fazendo todos os movimentos, vem de lá, aqui, e eu fico cansado. Esse não, pegava meu rosto, jogava para lá, para cá. Eu gostei mais desse aí. A nossa igreja é assim, né? Movimento. Beleza, lá, quanta alegria nós já tivemos esta noite, quanta coisa boa. E agora nós vamos ouvir a santa palavra de Deus, a mensagem que o Senhor tem para nós, e ainda teremos aquela oportunidade que pessoas virem ao Senhor. Nós teremos uma poderosa oração por enfermos e oprimidos esta noite. É assim, e nós teremos como mensageiro esta noite o pastor Luciano. A paz do Senhor, meus irmãos. Abra sua Bíblia, Evangelho segundo escreveu Marcos, capítulo 4, do versículo 35 até o versículo 41, que nós leremos, e esses textos servirão de base para a nossa meditação. Evangelho segundo escreveu Marcos, capítulo 4, versículo 35 até o versículo 41. Bendito seja o nome do Senhor. Quantos acharam o texto sagrado, digam glória a Deus. Naquele dia, sendo já tarde, disse-lhe Jesus: passemos para outra margem. E eles, despedindo a multidão, o levaram assim como estava no barco,
e outros barcos o seguiam. Ora, levantou-se grande temporal de vento, e as ondas se arremessavam contra o barco, de modo que o mesmo já estava a encher-se de água. E Jesus estava na popa, dormindo sobre o travesseiro. Eles o despertaram e lhes disseram: Mestre, não te importa que pereçamos? E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: Acalma-te, emudece. O vento se aquietou e fez-se grande bonança. Então lhes disse: Por que sois assim tímidos? Como é que não tendes fé? E eles, possuídos de grande temor, diziam uns aos outros: Quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Ele está aqui nesta noite. Bendito seja o nome do Senhor. Vamos orar. Senhor, nós te louvamos pela tua palavra. Que mentes e corações deste lugar estejam e permaneçam cativos à tua palavra. Que sejamos escravos à tua palavra, e que a tua palavra, Senhor, seja honrada nesta noite uma vez mais, para a glória do teu nome e para a edificação da tua igreja, é o que nós te pedimos, em nome de Jesus. Amém. Tome seu assento, permaneça com a sua Bíblia aberta, por gentileza. Aleluia. Aleluia. Quando nós pregamos, eu não sei se isso acontece com os demais pregadores, gememos e, por mais que a gente faça a nossa parte de estudar, de pesquisar, há sempre uma espécie de dependência absoluta ao Espírito Santo de Deus. E a gente fica, eu não sei os demais irmãos, pregadores, mas eu sou assim, a gente fica tentando extrair algum sinal de Deus de que aquela palavra é direcionada pelo Senhor. E quando cheguei aqui hoje, a leitura principal, a leitura congregacional, foi nesse evangelho, no Evangelho de Marcos, e eu fiquei muito feliz, porque tive a confirmação de que esta é a palavra que Deus quer compartilhar conosco. O Evangelho de Marcos é um dos 3 evangelhos chamados sinóticos, ou sinópticos, tanto faz, que significa ver juntos, ver de uma mesma direção, ver de forma conjunta. Esses 3 evangelhos têm narrativas similares e se diferenciam do Evangelho de João, porque nos 3 evangelhos sinóticos, as narrativas são parecidas. Este evangelho tem algo peculiar, porque o Evangelho de Marcos, acredita-se que tenha sido o evangelho mais antigo, né, embora na ordem da Bíblia ele apareça como 2º evangelho, mas na sua escrita, acredita-se, segundo a tradição, de que o evangelho, segundo escreveu Marcos, tenha sido o mais antigo entre os evangelhos sinóticos. De forma que este evangelho, inclusive, serviu de base para os 2 demais evangelhos sinóticos. Para você ter uma ideia, 90% do evangelho de Mateus e do evangelho de Lucas são repetições do evangelho de Marcos. Isso é tão interessante que dos 661 versículos do evangelho de Marcos, apenas 30 versículos não se repetem nos demais evangelhos. Este é o evangelho que toma por base, referência para os demais evangelhos sinóticos. E Marcos tem bastante peculiaridades. Por exemplo, ele ressalta os milagres de Jesus. A ênfase do Evangelho de Marcos são os milagres de Jesus. Não é um evangelho biográfico, ele não fala da biografia. Os outros evangelhos sinóticos, por exemplo, Mateus traz a genealogia de Jesus, assim como Lucas também. Mas Marcos não se preocupa com a genealogia. Ele não é uma espécie de genealogia, ele não explica a história, ele não diz detalhes de Jesus, do seu nascimento. Ele se importa principalmente em revelar os milagres que Jesus praticou enquanto seu ministério. Ele é dividido em 3 partes principais. Revela o ministério de Jesus na Galileia, revela o ministério de Jesus em redor da Galileia e revela também o ministério de Jesus a caminho de Jerusalém. Este evangelho é maravilhoso, muitos milagres são narrados nele, muitos milagres são descritos nele, e talvez
possivelmente acredita-se que essa ênfase nos milagres tenha sido o propósito da mensagem do Evangelho de Marcos. Marcos foi escrito de Roma. Acredita-se que tenha sido escrito de Roma. Marcos não foi um discípulo de Jesus. O nome, na verdade, dele é João Marcos, primo de Barnabé. Possivelmente escreveu esse evangelho pela narrativa de um apóstolo diretamente ligado a Jesus, que foi Pedro. Escreve para a igreja em Roma num momento muito difícil da história da igreja, da comunidade cristã em Roma. Os cristãos em Roma estavam sofrendo perseguição, muitos estavam voltando à prática, porque a igreja em Roma era composta de judeus e de gentios, e muitos judeus estavam voltando à prática do judaísmo, e Marcos escreve este evangelho para ressaltar a fé, para ressaltar a importância da fé em Jesus Cristo, da fé naquele que morreu, naquele que ressuscitou, e da importância da igreja em crer até as últimas circunstâncias e consequências nesse evangelho, nessas histórias de Jesus. Pois bem, capítulo 4 narra um dos milagres descritos neste evangelho. Uma história muito conhecida por todos nós e que eu gostaria, nessa noite, de extrair algumas lições nessa história. E o tema que eu poderia colocar, o título que eu poderia colocar nessa reflexão, está na última parte do versículo 41, que, na verdade, é uma pergunta. Quem é este que até o vento e o mar lhe obedece? Eu não sei como você entrou aqui nessa noite. Eu não sei como foi a semana que passou. Eu não sei os desafios que você vai enfrentar na semana que se inicia. Mas uma coisa eu quero que você saia deste lugar nesta noite, com a convicção de que o Deus desta igreja, o teu Deus, é aquele que ainda opera milagres e que não conhece impossibilidades e que não importa qual seja a sua história, que não importa qual seja a sua necessidade, Ele está aqui nesta noite, Ele conhece, Ele sonda e Ele sabe exatamente do que você precisa. Mas é necessário que haja em nós uma disposição para crermos de forma incondicional neste Deus. A primeira coisa que eu gostaria de extrair desse texto está no versículo 35. Naquele dia, sendo já tarde, disse-lhe Jesus, passemos para outra margem. A história vocês conhecem. No meio da caminhada, da trajetória, uma grande tempestade se levanta. A primeira coisa que eu quero refletir com vocês nessa noite é que quem desencadeou o ato de seguir para o outro lado foi o próprio Jesus. Quem manifestou a vontade de ir para o outro lado do lago, do mar, foi o próprio Jesus. Foi manifestação da vontade de Jesus. Jesus desejou, Jesus quis e conduziu os seus discípulos para a outra margem do mar. Isso traz para nós uma certeza. Não importa o que você esteja passando, não importa qual seja a adversidade, não importa qual seja o vento bravio, a tempestade que você esteja passando, saiba que quem é discípulo de Jesus é conduzido pela vontade de Jesus, é Jesus que ordena, é Jesus que manifesta a vontade, e se você está passando por isso, há um propósito mais excelente da parte de Deus, para que você aprenda algumas lições da presença do Senhor. Não é produto de Satanás. Há pessoas que entraram aqui nessa noite e estão pensando, mas essa adversidade, este vento, é um levantar do adversário. E eu digo para você que não é. É vontade de Deus, porque no meio desta tempestade, eu não sei se foi a notícia ruim de uma enfermidade, eu não sei se foi uma porta que se fechou, eu não sei se foi uma má notícia, mas eu quero te dizer, é vontade de Deus que você passe por isso, para que o nome dele seja glorificado através da sua vida. Bendito seja o nome do Senhor. Não é obra do acaso também. Quem é discípulo de Jesus é conduzido pelo próprio Jesus. Quem desencadeou este ato de ir para o outro lado foi o próprio Mestre.
E você talvez nessa semana tenha se perguntado, por que isso está acontecendo? Será que é uma fatalidade? Será que é um acaso? Será que é um levantar do inimigo? Eu quero te dizer mais uma vez, é a manifestação da vontade de Deus te conduzir de um lugar para o outro, para te tirar do lugar da mornidão, do lugar da indolência, do lugar onde você precisa ter uma manifestação, uma experiência com Ele. É vontade de Deus o que você está passando. Aleluia! Foi Jesus que quis isto. Foi Ele que conduziu os seus discípulos para outra margem. Foi manifestação dele. Ele estava cansado, por isso que ele dormia na parte de trás do barco. O dia havia sido muito trabalhoso. Ele havia trabalhado muito, estava cansado e por isso dormia. Primeira coisa que nós precisamos aprender: a vontade de Deus precisa ser exercida na nossa vida. Tem muita gente dando ibope para o diabo. Tem muita gente achando que a aprovação que serve como experiência de Deus é algo vindo da parte do diabo. É claro que o diabo se levanta contra aqueles que servem a Deus. Mas o diabo, quando se levanta contra aqueles que servem a Deus, ele se levanta para cair, porque ele sabe que operando Deus, nem ele pode impedir. Não é o diabo que fecha portas, ele pode até fechar, se Deus assim permitir. Não é o diabo que abre portas, ele pode até abrir, se Deus permitir. Não é o diabo que coloca enfermidade, não é o diabo que mata. O poder da vida e o poder da morte está na mão do Todo-Poderoso. E nós precisamos confiar nesse Deus. E saber que não importa quais sejam as projeções para esta nação, para este estado, Deus está no controle desta nação, Deus está no controle deste estado, Deus está no controle da tua família, Deus está no controle da tua vida, do teu trabalho. Você está na palma das mãos de Deus. Urabandachuricandará. É vontade de Deus. E se é vontade de Deus passar para o outro lado, não importa se vai haver tempestade ou vento bravio, nós estamos na direção de Deus. Bendito seja o nome do Senhor. Outra verdade que nós aprendemos desse texto é que mesmo Jesus estando no barco, Ele não nos isenta das experiências ruins. Mesmo Jesus estando no barco, não é a garantia de que a trajetória, de que o percurso vai ser perfeito. Pode no meio da caminhada acontecer alguma coisa que foge do nosso controle. Nós não estamos isentos disso. Jesus estava no barco, mas o vento se levantou, o mar se levantou, porque mesmo ele estando no barco, não nos isenta das adversidades e das intempéries da vida. Este evangelho está sendo pregado aí fora. O evangelho da facilidade, onde se acredita que indo para Jesus, entrando no marco de Jesus, onde o Jesus está, tudo vai acontecer de forma controle nosso. Não acontece isso. Às vezes, no meio do caminho, perdemos o controle. Às vezes, no meio do caminho, se levantam circunstâncias que vão além da nossa força. Mas a certeza é, se Jesus está no barco, alguma coisa vai acontecer. Ele não nos isenta das tempestades. Ele não nos isenta dos ventos. Porque, na verdade, as tempestades e os ventos da vida são apenas instrumentos de manifestação de experiência íntima entre ele e seus discípulos. Se é vontade dele, e se ele estando no barco não nos isenta das tempestades, é porque no meio da tempestade ele quer nos ensinar alguma lição. Bendito seja o nome do Senhor. Há um propósito no meio das tempestades. Há um desígnio estabelecido de forma
arquitetada pelo Eterno. Deus não perde o controle das coisas. Deus não perde o controle da nossa vida. Deus não perde o controle da nossa história. Se Ele nos designou de sair de um lugar para o outro, e se no meio do percurso aconteceu alguma coisa que fugiu dos nossos limites, das nossas forças, precisamos olhar e enxergar e entender que há um propósito excelente de Deus no meio da tempestade. Bendito seja o nome do Senhor. O fato de Jesus estar no barco não nos isenta das adversidades. É por isso que, às vezes, quando pensamos que está tudo muito bom, tudo muito bem, vêm as notícias ruins. E eu não quero pregar aqui sobre notícias ruins, irmãos. Meu objetivo aqui é trazer boas novas. Mas não podemos esquecer que no meio da caminhada, as notícias ruins podem acontecer. É a porta de emprego que se fecha. É algo que foge do nosso controle. Às vezes uma adversidade familiar. Às vezes é uma doença que você não imaginava em você ou alguém que você ama. Às vezes acontecem coisas que fogem do nosso controle. No meio do mar, nós estamos à mercê, mas não à mercê do tempo, não à mercê da adversidade. Precisamos entender que no meio do mar, nós estamos no centro da vontade de Deus, e que Deus, que não perde o controle de nada, Ele sabe os nossos limites, Ele conhece as nossas deficiências, Ele sabe onde deve tocar, e o que nós precisamos fazer é acreditar no milagre de Deus. Os discípulos ficaram com medo. Quando Jesus é acordado, olha que interessante, ele é acordado com questionamentos. Mestre, o senhor não está vendo o que está acontecendo? Às vezes, no meio da tempestade, a gente vem com esses questionamentos diante de Deus. Senhor, o senhor não está vendo, Senhor, o que está acontecendo comigo? Às vezes, eu digo que é a síndrome da infantilidade. Devemos ser como criança, mas ser infantil, às vezes, é ruim. E quando a gente está passando algum momento difícil, a gente parece que fica com a crise da infantilidade. E a gente começa a fazer perguntas infantis ao Senhor. Do tipo, Senhor, o senhor não está vendo o que está acontecendo? Aonde o senhor está? É por isso que muita gente naufraga na fé. É por isso que muita gente desiste no meio do caminho. Porque nesse momento quer fazer questionamentos com Deus, os porquês, os praquês da vida. Isso acontece ou não acontece? Claro que acontece. A questão é, nós precisamos entender que a questão é nós sabermos a quem nós pertencemos, quem nós somos. Porque se nós tivermos a convicção de que, mesmo no meio do caminho, as coisas fugiram do controle, a gente tem que entender que a resposta para a pergunta onde Deus está, quem aqui já não fez essa pergunta? É como se Deus respondesse dizendo, meu filho, eu continuo no mesmo lugar, assentado num alto e sublime trono, reinando e governando toda a humanidade. Eu não sou pego de surpresa. Você foi pego de surpresa, porque estava desconectado talvez da minha vontade, mas saiba que se você está no barco, e está no barco porque eu te coloquei no barco, a tempestade é apenas um instrumento na minha mão para eu te ensinar quem eu sou e quem você não é. Oh, Rabandachuricandará. Jesus acorda, interessante que Jesus não responde à pergunta. Se você olhar os 3 evangelhos sinóticos, eles narram essa mesma história. E nos 3 evangelhos, Jesus não responde para eles. Jesus já se levanta e dá ordem ao vento, dá ordem ao mar, e eles obedecem. O que isso quer dizer? O silêncio de Jesus não quer dizer que ele não está disposto a agir.
Eu não preciso ouvir a voz de Deus para crer nas promessas de Deus. Se Deus fez promessas, eu preciso tão somente permanecer no centro da vontade dEle, porque o sobrenatural dEle vai acontecer na minha e na sua vida. O silêncio de Deus não significa que Ele está indiferente. Há pessoas neste auditório que ainda esta semana questionaram Deus e Deus não respondeu nada. Porque às vezes o silêncio de Deus, para nós, traz uma inquietude. Mas para quem crê em Deus, sabe quem Deus é, o silêncio de Deus fala mais do que 1000 palavras. Quando nós questionamos a Deus, se estamos no barco, estamos porque Ele quis, porque aí entra uma exceção, eu preciso falar. Às vezes, nós entramos no barco e não foi Ele que quis. Tem uma exceção. Às vezes você está passando por algum problema, porque Deus mandou você ficar e você foi. Deus mandou você ir e você ficou. Eu estou falando para aqueles que estão no barco e que estão seguindo a ordem dEle. Porque se você não está seguindo, esta é a noite de voltar para onde você parou e seguir o caminho que Deus designou para a sua vida. Bendito seja o nome do Senhor. Mas a regra é, quem ordenou ir para o outro lado foi Ele. Eu estou no barco porque Ele quis. Então, se eu estou no barco porque Ele quis, no meio do caminho podem acontecer várias coisas que fogem ao meu controle. Mas eu preciso, irmãos, olha a resposta de Jesus. Jesus não responde a eles. Jesus aquieta o vento, aquieta o mar. E a fala de Jesus para os seus discípulos é a seguinte: por que sois assim tímidos? Como é que não tendes fé? O propósito dessa história está nesse versículo. Não adianta dizer que tem fé quando o percurso está tudo tranquilo. Não adianta dizer que crê em Deus quando nós estamos no controle do barco. Não adianta dizer que tem uma fé forte quando tudo vai dando do jeito que a gente planejou. A fé que Jesus queria dos seus discípulos e quer de cada um de nós é a fé que se manifesta no meio da adversidade, no meio da tempestade. É quando você recebe a notícia ruim do médico, é quando as portas se fecham. É nesse momento que a fé verdadeira aparece e faz toda a diferença. Essa é uma noite de milagres. Talvez nem todo mundo receberá os milagres, mas eu tenho certeza que aqueles que se mantiverem com a sua fé intacta, vai acontecer o que diz lá o profeta Isaías: os que esperam no Senhor, os que esperam no Senhor, se renovam, sobem com asas como de águias. O Senhor te trouxe aqui nesta noite para te dizer: acalma o teu coração. Eu estou no controle do barco e, acima de tudo, eu estou no controle do vento e do mar. A tempestade é a minha escrava, a minha serva, diz o Senhor. Bendito seja o nome do Senhor. E o interessante nesse texto de Isaías é que eu pesquisei, Deus compara aqueles que esperam no Senhor como uma águia. Olha que coisa interessante. A águia é uma ave de rapina nobre. E dentre muitas qualidades da águia, tem uma que me chama muita atenção. Quando a águia está sobrevoando, e ela percebe que na sua frente há uma grande tempestade, o que ela faz? Ela aumenta a velocidade para, ao invés de voltar atrás, recuar com medo da tempestade, ela
aumenta a velocidade para entrar na tempestade com toda a velocidade. E ela rompe a tempestade com força, com vigor, e ela passa com toda agilidade. Assim são aqueles que esperam no Senhor. Você que entrou aqui nesta noite e pensou em recuar, pensou em desistir, eu quero te dizer que aquele que aquieta o vento e o mar, ele está aqui nesta noite, e ele está te dizendo que no tempo certo, e você precisa aprender a esperar, no tempo certo, o milagre vai acontecer. O sobrenatural vai acontecer. E não adianta racionalizar, irmãos. Diante do milagre, você só tem uma opção. Não tem acessório, só há uma opção. E qual é a opção, pregador? Crer de forma irrestrita naquele a quem você pertence. Sabe o que é o modernismo, o mundanismo, o sistema eivado por Satanás tenta nos roubar, irmãos? A gente às vezes acredita que o diabo quer nos tirar somente da presença de Deus. Não! O diabo quer roubar o que mais valioso nós temos, irmãos. O que mais valioso nós temos é a fé. Se nós perdermos a fé, nós perdemos tudo. É por isso que esta igreja ainda acredita na palavra de Deus, porque é a palavra de Deus que gera fé no coração da igreja. Oração só é alimento em canções, porque na verdade o verdadeiro alimento que alimenta a alma e gera fé é a palavra de Deus. E se você estiver firmado nesta palavra, não importa qual seja a adversidade, maior é Deus na tua vida. Se coloca de pé em nome de Jesus. Huracandarabashuricandaraia. O Espírito de Deus está neste lugar. Oh, aleluia! Como está a tua fé? Você perdeu o controle da sua vida? Então essa é a noite de você se lançar aos braços daquele que tem o controle de tudo. Eu não sei se você se afastou do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, mas eu quero te fazer um convite, você sair do seu lugar. Eu vou orar junto com você aqui nessa hora. Se apresente diante do Senhor. Saia do seu lugar. Você que nunca entregou, nós temos uma vida aqui, ó. Você pode aplaudir com força? Você que está afastada do Evangelho, afastado do Evangelho. Talvez no meio da trajetória você perdeu um controle, mas essa é a noite de você voltar para aquele que tem um controle de todas as coisas. Talvez você nunca entregou a sua vida para Jesus, pertenceu a uma outra religião. Nós não estamos falando de religião, estamos falando de uma entrega àquele que tem o controle de tudo. E Ele tem o controle da sua vida também. Enquanto nós adoramos a Deus, o Espírito de Deus vai tocar em você. Saia do seu lugar. Você que se afastou do caminho do Senhor, não entendeu o agir de Deus, essa é a noite de voltar para o barco onde Jesus está. Não fique fora, porque fora não tem esperança. Oh, bendito seja o nome do Senhor. Mais um jovem aqui. Você pode aplaudir com força. Mais uma vida aqui chorando. Você pode aplaudir com alegria. Oh, enquanto nós adoramos a Deus, saia do seu lugar. Essa é a noite de voltar para o barco, para voltar para o centro da vontade de Deus. Saia do seu lugar nessa hora, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Todas as cadeias que te prendem, eu quero repreender agora. Mentes sejam libertas agora. Há poder no sangue de Jesus. Saia do seu lugar e venha se entregar. Venha renovar.
renovar a aliança. Volte para o barco. Volte para o centro da vontade de Deus. Bendito seja o nome do Senhor. Se é para aplaudir, aplauda com mais vontade. Mais uma vida ali. Oh, aleluia! 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 Estenda as mãos. Esse momento é um momento sublime, gente. Esse é um momento especial. São vidas preciosas. Estenda as mãos. Pai querido, nós te louvamos, Senhor. Nós bendizemos o teu nome, porque a tua palavra foi pregada com autoridade, com graça, com unção, e estas vidas foram tocadas pelo teu Espírito Santo. Senhor, perdoa-lhes os pecados. Escreve os seus nomes no livro da vida e firma-as na tua casa e na tua presença, e por tudo isto te louvamos agradecidos, e a igreja do Senhor alegre e feliz diz: amém. E a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, nosso grande e amoroso Pai, a comunhão e as consolações do Espírito Santo venham sobre todo o povo de Deus, que estamos na tua presença. E todos dizem amém. Aleluia. Vamos lá. Rio de Janeiro. Rio de Janeiro, nós te abençoamos em nome de Jesus. Brasil, Brasil, nós te abençoamos em nome de Jesus. E a vitória é nossa pelo sangue de Jesus.